Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, podendo preparar vocês para a prova de amanhã e dar algumas dicas de filosofia do direito e dicas da prova em geral, né? Bom, eu sei exatamente como vocês se sentem porque eu já tive do lado de vocês. Já fiz a prova da ordem, já fiz alguns concursos públicos e sei o quanto que é desgastante, né, emocionalmente, você colocar aquela expectativa toda em um acontecimento e esperar por ele. Então, o primeiro conselho que eu dou, que eu falei para a galera toda aqui fora, diminui. Fiquem calmos em relação a isso. Por quê? Objetivamente, todo o conteúdo da prova de amanhã vocês já deram aqui no curso fórum. Os professores passearam pelas disciplinas e entraram dentro dos conteúdos que vão ser cobrados amanhã. Então, o mistério ele não existe. Na verdade, vocês têm que respirar, calmar a cabeça de vocês e entender que tudo o que vai ser cobrado na prova foi visto por vocês de alguma maneira, seja na graduação ou seja com a gente aqui no curso fórum. Então, vocês vão ali somente para concretizar o conhecimento. É mais simples do que vocês esperam. Quando vocês abrirem a prova, vocês vão ler a questão e ver, caramba, eu sei isso aqui. E aí vai vir a maré de questões boas e de gabaritando questões. Na verdade, vocês têm que olhar a prova e falar, eu vou te gabaritar. Eu vou acertar o que está aqui dentro. E com certeza, com essa fórmula, vocês chegarão aos 40 pontos. Sempre falo para o aluno, vá com calma, leve uma água e alguns chocolates, né? Porque aí vocês vão temperando o raciocínio, vão ficando calmos e fazer essa prova com tranquilidade. Segunda dica agora, né? Vamos entrar na seara de filosofia, que é a seara que eu dou aula, né? A disciplina que eu dou aula. É uma disciplina temida pelos alunos justamente por não ter vade-mecum. Mas aí eu falo para o aluno, né? Calma, olha que tranquilidade. A gente trabalha com raciocínio do direito. Se hoje uma lei é escrita de fórmula X ou Y, é porque filosoficamente ela tem um conteúdo. E a filosofia do direito, na verdade, é um ramo da filosofia que vai olhar para o direito e fazer questionamentos que o jurista não faz. Tipo, o que é justiça? O que é direito? Como um juiz decide? E sobre esse viés, a primeira fase da prova da ordem, né, a FGV, tem se espelhado nas seguintes perguntas. O que é o direito e como um juiz decide a questão. Esse tem sido o cerne das últimas questões da prova de filosofia do direito. Então, quando a gente fala o que é o direito, a gente vai girar em torno de temas como o ordenamento jurídico e a norma. E aí a FGV tem cobrado muito bóbio e muito a questão da diferença entre o direito natural e o direito positivo. É o seguinte, vou fazer um panorama geral. Antes da formação do Estado moderno, por volta de 1806, né, a gente não tinha formação do Estado como a gente conhece hoje, e a gente tinha um sistema feudal, porque hoje é o sistema capitalista, só que o sistema é capitalista de 3 séculos para cá, né? Século XVIII para cá, meados de 18, 19 até 21. Então, antes, a gente teve todo um sistema feudal e que o direito se comportava de outra forma. Como? O direito não era separado a partir de uma instância jurídica única. Ele era misturado com a moral e com a religião. Olha que loucura! Vamos fazer uma lembrança dos filmes da Idade Média, né? O sujeito era julgado como? Por um ato imoral, por exemplo. Não importa se tivesse codificado como crime. Não existia a norma que a gente tem hoje, que não há crime sem lei anterior que o defina, né? Na verdade, o que a gente tinha era uma mistura entre moral, direito e religião. Por exemplo, queimas bruxas foram queimadas por heresia, por cometer atos contra Deus. Você imagina hoje você ir no TJ, levar uma Bíblia e falar, olha, o sujeito cometeu um ato contra Deus, vamos julgar ele aqui. Essa possibilidade não existe por quê? Porque o direito deixou de ser natural, deixou de ser misturado com esses elementos subjetivos, que são a moral e a religião, e passou a ser desenhado separadamente, em uma instância jurídica separada, que hoje a gente chama de direito positivo. Então, o direito positivo surgiu com a formação do Estado moderno. O direito positivo é mutável no tempo e no espaço, porque a gente não tem o mesmo direito em todos os lugares e ele muda de tempos em tempos, e ele está ligado à segurança jurídica, à questão da estabilidade jurídica e é oriundo do Estado. Somente o Estado tem o poder de criar o direito e aplicar o direito. Tanto é que é vedada
a aplicação direta do direito, exceto na autotutela, legítima defesa, esbulho possessório. Nesses momentos você pode agir com as suas próprias mãos. Tirando isso, você tem que entrar com uma petição para resolver um problema jurídico, ou seja, só o Estado está autorizado a aplicar o direito e a criar o direito. Então, nesse nível de monopolização do direito positivo pela via estatal, a gente teve essa transição de direito natural, que era um direito imutável, universal, não escrito, inicialmente ligado à natureza dos homens, depois passou a ser ligado à razão, ligado a Deus. A gente teve um momento do direito natural que era ligado a Deus, né? Para hoje a gente ligar o direito natural à dignidade da pessoa humana. Se eu perguntar para você o que é um direito natural, você pode me responder. São os direitos ligados ao desdobramento da dignidade da pessoa humana, daquela pessoa, né? Você, como ser humano, quais direitos você precisa ter garantidos para desdobrar sua qualidade de ser humano? Quando você se pergunta isso e chega a essa resposta, você está em mente com os direitos naturais. Então a gente tem essa transição do direito natural para o direito positivo. E o que é o direito positivo? O direito que a gente conhece hoje, vade mecum, legislação. Abrir a lei produzida pelo Estado, o direito está escrito ali. Em tese, gera segurança jurídica. Só que esse direito positivo ele veio capitaneado por algumas escolas, né? A escola analítica do direito na Inglaterra, a escola dos pandectas na Alemanha e a escola francesa também, a escola da exegese da França, que defendia o direito positivo como sendo suprassumo. A palavra do legislador é superior à do jurista, né? O juiz é a boca da lei. Essa frase é uma frase típica no período positivista que defendia a positivação dos códigos. Era o fetichismo legal, a lei acima de tudo. E hoje, né, depois desse momento do surgimento do direito positivo, a gente teve as escolas, as correntes, juspositivismo estrito e juspositivismo eclético. O juspositivismo estrito era a escola de Hans Kelsen. O que ela fez com o direito? Fechou. Virou e falou assim, direito é só norma. Então, se você quer estudar o direito, estude a norma, e a norma é avalorativa. Não pode haver o quê? Elementos como justiça, verdade, validade, bondade, elementos subjetivos dentro do direito, porque o direito tem que ser olhado de uma forma objetiva. E por isso, a gente tem muitas explicações objetivas para elementos do direito. Por exemplo, validade. Você não se questiona se a norma jurídica é verdadeira ou falsa, como você se questiona com uma norma da física, porque o comportamento da norma jurídica é diferente. Você se questiona se a norma jurídica é válida. Isso é muito comum, por exemplo, no controle de constitucionalidade. Qual é a validade da norma? E aí a gente faz questionamentos objetivos. Se a norma emanou de autoridade competente, se a norma não foi abrogada e se a norma não está em conflito com outras normas. Isso é um exemplo de juspositivismo estrito que eu estou dando para vocês, trazido por Kelsen, né? E Kelsen vai também trazer, depois sendo reescrito por Bobbio, essa organização do ordenamento jurídico. E ele vai dizer que o ordenamento jurídico tem 3 características básicas: unidade, coerência e completude. Quando eu falo em unidade, quanto tempo eu tenho ainda aí? 5 minutinhos, eu não tenho tempo para falar. Quando eu falo em unidade, o que a gente tem que lembrar? Da pirâmide de Kelsen, né? O aluno, quando fala em Kelsen, lembra da pirâmide. Para que serve a pirâmide? Para dizer para o aluno o seguinte: pirâmide, várias espécies normativas dentro dela que se relacionam através de um escalonamento hierárquico. Por que a pirâmide é pirâmide e não é quadrada? Porque a pirâmide vai dizer que a norma hierarquicamente inferior retira seu fundamento de validade da norma hierarquicamente superior até chegar na norma hipotética fundamental, que não é posta, não existe escrita. Ela é pressuposta, ela evita essa busca infinita por validade, né? Então você tem a pirâmide demonstrando que, apesar de termos várias fontes do direito, várias espécies normativas que se relacionam de forma hierárquica, o ordenamento é único, tem um ordenamento só. Então essa é a primeira característica, que é a unidade. A segunda característica é a coerência. O que é coerência? É você ter um ordenamento que não permita antinomias. O que são antinomias?
Antinomias são conflitos de norma. Então eu não posso ter um ordenamento, por exemplo, que proíba a pena de morte, exceto em caso de guerra, como é o nosso, e amanhã o governo federal edite uma lei penal que permita a pena de morte. O que eu vou ter? Uma antinomia, conflito entre normas, e essas normas, né, vão ter que se solucionar, essa antinomia vai ter que ser solucionada, porque elas têm que conviver pacificamente dentro de um ordenamento. E daí, quando eu estou diante de uma antinomia, eu estou diante de duas espécies de antinomia. Antinomia real, que não tem solução, porque o grau de contradição é tão grande que eu não consigo resolver. E antinomia aparente, essa sim tem solução. E aí eu vou explicar para vocês por que uma tem solução e a outra não tem. Em primeiro lugar, quando eu falo de antinomia, eu tenho que partir de duas premissas. As normas em conflitos pertencem ao mesmo ordenamento e as normas em conflito estão no mesmo âmbito de validade material e espacial, ou seja, falam sobre a mesma coisa e são direcionadas para o mesmo campo. Porque é óbvio, eu nunca vou ter um conflito entre uma norma penal e uma norma civil, não faz sentido. Então, eu estou falando de duas normas contemporâneas dentro de um ordenamento num sistema penal. Aí eu tenho um conflito. E quando é que esse conflito ele é tão real, né? A antinomia é real que não pode ser resolvida? Quando, por exemplo, elas não estão nesse grau de diferença, né? Por exemplo, elas têm a mesma hierarquia, duas normas constitucionais, eu não posso eliminar uma, né? E aí eu não consigo utilizar os três critérios de solução que eu uso na antinomia aparente. A antinomia aparente é a antinomia que traz três critérios para ser resolvida. Isso já foi questão de várias provas da ordem. Critério hierárquico, a norma superior se sobrepõe à norma inferior, por exemplo, conflito entre norma constitucional e uma lei ordinária, né? A norma constitucional vai se sobrepor à lei ordinária. Esse é o critério hierárquico. Critério cronológico, norma posterior se sobrepõe à norma anterior, sempre no mesmo âmbito de validade, né? Material e espacial, sempre no mesmo ordenamento. E o terceiro critério é o critério da especialidade. Norma especial se sobrepõe à geral. Por exemplo, um conflito entre um Código do Consumidor e um Código Civil, prevalece o Código do Consumidor. Então, aí eu tenho os três critérios para resolver a antinomia aparente, que é a antinomia solúvel. Critério hierárquico, critério da especialidade e critério cronológico. Bom, com isso eu falei rapidamente para vocês desse elemento que foi a completude, a coerência, para falar agora da completude. O que é completude, gente? Um ordenamento que se pressupõe completo, ou seja, um ordenamento que em tese não vai faltar nenhuma lei, ou seja, que em tese não vai ter lacuna. E a gente sabe que isso não é possível, porque o legislador não é onipotente. Ou seja, quando ele estava escrevendo o código, ele não conseguiu se antever de antemão todos os fatos que iam acontecer e escrever tudo. Sempre vai faltar a lei, porque o direito é dinâmico e ele acompanha os fatos, e os fatos mudam. Por exemplo, caso de transgenitalização, há 20 anos não tinha lei. Casamento homoafetivo, há 30 anos não tinha lei. E aí você procura o judiciário fala o quê? Volta aqui, Raquel, daqui a 30 anos, quando o legislativo produzir a norma? Claro que não. O judiciário tem que resolver. E aí ele vai estar diante de uma lacuna, que quando essa lacuna é real, é porque falta a norma. E essa lacuna real pode ser resolvida de duas formas: autointegração ou heterointegração. A heterointegração é quando o juiz recorre a uma fonte de direito diferente para resolver aquela falta de lei. Como assim? Ordenamento diverso, direito consuetudinário, princípios, direito doutrinário, né? Recorre à doutrina para comatar aquela lacuna. Não tem lei, tem que resolver o problema, integro a lacuna como? Com a heterointegração, recorrendo ao ordenamento diverso. É a menos comum, porque a mais comum é a autointegração. Como é que a autointegração é feita? Através de dois tipos de analogia: analogia legis e analogia iuris. A autointegração é a integração que usa o próprio ordenamento para integrar aquela lacuna. Então, quando a gente fala de analogia legis, o jurista usa uma lei que rege casos semelhantes para comatar a lacuna. E quando a gente fala de analogia iuris, o jurista se utiliza de uma série de princípios para criar a norma e comatar o caso concreto, tá? E com isso, acho que eu estourei meu tempo, né?
Estourei meu tempinho, falo pra caramba. Vou deixar meu Instagram pra vocês, @professora_Raquel Rinaldi, e fico super à disposição para tirar dúvida, para bater papo, para mandar beijo, para mandar boa sorte e energia positiva para vocês, porque eu acho que o mais importante agora realmente é isso, tá? Tamo junto, boa prova!